Então vamos ver agora o Minilab dos construtores, né? Então o que a gente vai fazer aqui é criar aqui um novo projeto, né? Eu vou chamar aqui de construtores, vou chamar de cadeia de construtores, né? E a gente vai ver como que funciona, né? Então, a ideia é que a gente crie 3 classes, certo? Uma herdando a outra e depois a gente cria a subclasse para ver em que ordem que ele chama aí os construtores, tá? Então, ó, vamos criar aqui uma classe, né? Então, vou chamar aqui de classe A. Opa, faltou um L. Vou tirar aqui o main, para ele não criar. Certo? Então, nessa classe A, eu vou criar um construtor public classe A vazio, certo? Em que eu vou imprimir sysout construtor da classe A. Construtor. Certo? Então, só isso mesmo. Ó. Criei uma classe A. Vou criar aqui agora uma classe B. Então, essa classe B eu vou colocar aqui extends classe A. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, public classe B. Sysout passou aqui no construtor da classe B. Vamos diminuir aqui, ó, para aparecer melhor. Salvou e vamos criar então aqui agora uma classe C. Essa classe C vai estender a classe B. Certo? Vou novamente criar um construtor para ela. Public classe C. Certo? E vou colocar aqui um sysout. Opa, alguma coisa deu errado aqui. Sysout. Olha o construtor da classe C aí, gente. Certo? Será que tem uma vírgula aqui? Aí, gente, é isso, né? Certo? Bom, é por isso que eu sou programador, né? Meu português não é lá, né? Certo? Mas vamos botar a vírgula ali. Então, vou criar agora uma classe principal, né? Eu vou chamar aqui de principal. Vou marcar aqui, ó, para que ela crie para mim já o método main. E a única coisa que eu vou fazer nessa classe aqui é instanciar a classe C, certo? Classe C é igual a new classe C. E vamos ver como que ele chama esses construtores, certo? Então, ó, a gente pode ver que a primeira coisa que ele chama é o construtor da classe A, depois o construtor da classe B e depois o construtor da classe C. Como que funciona isso? Né? Na verdade, aqui na classe C, antes de fazer qualquer coisa, ele chama um super aqui, que é o construtor da superclasse dele, que é a classe B. Isso aqui está implícito, tá? Ele não não é obrigatório colocar,
tá? Na classe B é a mesma coisa. Aqui ele está chamando um super. Certo? Que aí ele roda o construtor da classe A. Que, por sua vez, também chama o super, que é o construtor de quem? De object. Certo? Então, por isso que acontece? Na verdade, quando ele chama o construtor da classe C, ele chama o construtor da classe B, que chama o construtor da classe A, que vai imprimir construtor da classe A, que a gente viu aqui que ele imprime primeiro. Esse construtor retorna, volta para o construtor da classe B, que imprime, passou aqui no construtor da classe B, e, por fim, ele retorna e vem para a classe C, que imprime. Olha o construtor da classe C aí, gente. Certo? Vou tirar esse super aqui, ó, para mostrar para vocês que ele realmente chama, tá? Caso eu venha aqui na classe A e coloque, por exemplo, um parâmetro aqui, ó, e salve, na classe B, ele vai mostrar aqui o seguinte, ó. Tá vendo, ó? O construtor implícito, né, classe A não está definido, tá? Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu chamo, ou eu crio aqui um construtor sem parâmetros para a classe A, ou eu venho aqui e explicitamente, né, então essa aqui seria uma opção, certo? Ou explicitamente eu sou obrigado a chamar aqui o super passando um parâmetro aqui. Que aí ele vai aceitar também, ó. Certo? Então, o que a gente aprende com isso daqui? Primeiro, um construtor ele sempre chama um construtor da superclasse. A única exceção a esse caso é quando ele chama um construtor da própria classe. Tá? Então, o que pode acontecer aqui, ó, por exemplo, ó. Vamos supor que aqui na classe B, ó, eu faço assim, ó. Eu tenho aqui um construtor com parâmetro. Certo? Então, vou botar aqui, ó, com parâmetro da classe B. Vou até botar qual parâmetro que é aqui, ó. Com parâmetro param, certo? Da classe B. A princípio, esse construtor da classe B, ele está chamando o construtor da classe A. A mesma coisa de cima, está chamando o construtor da classe A. Esse cara aqui, ele pode não chamar um construtor da classe A, mas ele pode chamar um outro construtor da classe B. Certo? Que seria, por exemplo, esse. Certo? Então, quando ele chama o this aqui, ele está chamando esse construtor aqui de baixo, que, por sua vez, chama o construtor da classe A. Ou seja, não tem jeito. Uma hora ele vai chamar o construtor da classe de cima, seja diretamente ou indiretamente. Tá? Mas a primeira ação de um construtor é sempre a chamada de outro construtor, seja da própria classe ou seja da superclasse. Tá? Então, ó, vamos rodar aqui para ver como é que fica agora. Ó. Então, agora, ó, ele chamou da classe A, que chamou da classe B, que chamou esse daqui com parâmetro, né? E aí, ó, você vê que ele imprime os dois aqui. Tá? Se eu tentar... Eu não quero que ele chame o da superclasse, ó. Tá? Aí, ó, ele vai dar esse erro aqui, ó. Recursive Constructor Invocation. Ele não deixa você não chamar, né? Então, não tem jeito. Vai chamar o construtor da superclasse. Se você botar, se não botar, uma hora ele vai acabar chamando. Certo? Então é isso que eu queria mostrar aqui. É um exemplo aqui mais didático mesmo para a gente entender como que funciona essa cadeia aí de construtores que muitas vezes muita gente não sabe e acaba se confundindo.